Isso aí, semana começando e começando quente. O Igor Cardim tem informações ao vivo de Brasília. Ele vai falar sobre as conversas que o presidente Lula vem tendo com as pessoas mais próximas antes de escolher o novo ministro do STF. Oi, Igor. Pois é, Débora, boa noite para você e para os ouvintes. Em meio às discussões para a indicação de mais um ministro, ao Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula disse que não quer um amigo na corte, mas uma pessoa que defenda a Constituição. Com o anúncio da aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, a expectativa entre aliados é que Lula indique logo o novo ministro. O nome ainda precisa ser sabatinado pelo Senado. Ao deixar Roma nesta segunda, o presidente disse que ainda não tratou do tema, porque, apesar de saber que Barroso sairia antes do previsto, não imaginava que seria agora, e classificou a saída como precipitada. Barroso só apresentaria ali a sua aposentadoria em 2033, em meio às pressões para indicar uma mulher e uma mulher negra à vaga. Lula disse que vai conversar com muita gente nesta semana e que fará como fez em outras indicações. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo, eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. E foi assim com todos os ministros que eu indiquei até agora, as ministras, e vai continuar sendo assim. Apesar das pressões, os mais cotados para a cadeira no STF são o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os dois são aliados e muito próximos do presidente Lula, assim como as indicações recentes feitas por ele, de Cristiano Zanin, que atuou como advogado do presidente na Lava Jato, e de Flávio Dino, seu ex-ministro da Justiça. Lula reforçou que indicar um ministro ao Supremo é uma tarefa eminentemente do presidente da República, mas que tem gente que acha que pode decidir pelo governo. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. E o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, deu uma entrevista ao jornal o Globo, meninas, e ele disse que vê o advogado-geral da União, Jorge Messias, como realmente o nome mais próximo ao aliado entre os cotados, mais próximo do presidente Lula, entre os cotados para essa vaga aberta no STF. Nessa entrevista ao jornal o Globo, ele pondera que o senador Rodrigo Pacheco e o ministro Bruno Dantas, do TCU, também têm a confiança do presidente Lula. Segundo Jacques Wagner, o presidente mantém a escolha sob sigilo e só vai anunciar o nome depois de ouvir o Senado. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, é um dos defensores da escolha de Pacheco. Embora o presidente Lula, Vera, tenha realmente escolhido ministros que estavam ali dentro do que é exigido para um ministro do STF, eram amigos, eram próximos desses últimos. Exato, ele deu essa declaração para tentar tirar um pouco esse caráter pessoal da escolha, mas ele está em todas as conversas. Então, é lógico que ele vai sempre travestir a escolha de uma decisão técnica, mas esse não é o principal critério levado em conta pelo presidente. Não foi nas escolhas anteriores, nas duas que ele fez nesse mandato, não será agora. Eu já contei essa história aqui, mas não custa repetir a pretexto de contextualização. Ele se arrepende de algumas escolhas que ele fez no passado. Alguns desses ministros, inclusive, ainda estão no Supremo, e o Lula demorou a se reaproximar deles. Foi um trabalho ali de reconstrução mesmo de pontes com o próprio ministro Dias Toffoli, que era alguém muito próximo, tinha sido seu AGU, tinha sido também responsável ali pela assessoria jurídica da Casa Civil, da bancada do PT, era alguém com uma larga história com o PT e que, na Lava Jato, teve um episódio que demorou a autorizar a ida do Lula para o enterro do irmão. Então, foi alguém de quem ele teve de ir se reaproximando. Ele não quer cometer isso que ele considera que foram erros. Então, nesse aspecto, o Jorge Messias é, de fato, o favorito, porque ele tem um lobby muito poderoso do PT a seu favor, conta também com o apoio de outros ministros do próprio Executivo e conta com o apoio daquele grupo de advogados próximos a Lula, que é o Prerrogativas, que é um grupo que esteve muito próximo a ele, fazendo a denúncia da Lava Jato, etc.
no fim de semana houve aí muita plantação em nome do Messias. Eu acho que o Lula deu essa declaração mais para tirar um pouco de temperatura dessas plantações. Ele não vai decidir isso agora, vai demorar um pouco. Ele está no exterior, volta só na quarta-feira. Depois disso, ele vai fazer uma rodada de conversas e, além dos senadores, como o Igor lembrou, ele vai ouvir ministros do Supremo, alguns dos quais eu conversei hoje, já disseram que o presidente avisou que na volta vai chamá-los para uma conversa. Então, é algo que não é para já. Só a escolha do sucessor do ministro Lewandowski, da ministra Rosa, quando ele indicou o Zanin, ele levou 4 meses para confirmar a indicação do Cristiano Zanin, que era um nome já dado como certíssimo, quase não tinha outro oponente na lista. Então, vai demorar um tempinho, não é para já, mas sim, o critério pessoal vai ser o principal levado em conta pelo presidente. Agora, Vero, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode dificultar a vida do Jorge Messias ou de algum outro indicado nessa sabatina no Senado, visto que o candidato preferido dele é o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e visto também que a última indicação do Lula, ministro Flávio Dino, é quem está capitaneando no Supremo essa cruzada aí contra a farra das emendas, né? Até aqui não vejo nenhuma disposição do Alcolumbre de dificultar a vida para ninguém. Carol, ele está próximo do Lula nesse momento, eles estão tocando algumas questões importantes, inclusive para o senador Davi Alcolumbre, como o início da prospecção, ou lá da autorização para prospecção de petróleo na margem equatorial. Então, o momento não me parece indicar que ele vai fazer o que fez, por exemplo, com a indicação do André Mendonça no governo Bolsonaro. Ele tinha um contencioso específico com o André Mendonça lá na época, que ele atrasou por meses a sabatina do ministro André. Muita gente achava que ele ia botar para votar para ser rejeitado, o que depois acabou não se mostrando real, mas ali, de fato, ele atuou para atrasar. Ele era presidente da CCJ na época. Agora, por enquanto, eu não vejo essa mobilização acontecendo. Até porque existe uma possibilidade de, caso o Bruno Dantas ou o Rodrigo Pacheco não serem os escolhidos para essa vaga, o Bruno Dantas, até se aposentar do TCU, ia atuar na iniciativa privada, e aí se abriria uma vaga no TCU que pode interessar ao senador Rodrigo Pacheco. Então, até aqui não tem essa animosidade instalada. Pode acontecer, pode caminhar para isso, mas não vejo, por hora, o Davi Alcolumbre como alguém para dificultar a atuação do Messias, mesmo porque Messias e Flávio Dino não tocam nem na mesma banda. Eles, na verdade, se estranhavam quando eram no governo, e continuou um pouco esse certo estranhamento. Então, acho que não vai acontecer do Dino ser comparado com o Messias. Eles não jogam na mesma liga, não. Alguns setores da sociedade pressionando para que para que uma mulher seja escolhida. A Folha de São Paulo traz aqui uma informação que um grupo de advogadas encaminhou uma carta para o presidente Lula com mais de 3 mil assinaturas, inclusive de advogados, um abaixo-assinado chamado O Brasil é Feito por Mulheres. O STF também precisa ser numa tentativa de sensibilizar o presidente para escolher uma mulher. O STF teve só 3 mulheres ministras em toda a sua história. Ministra Carmen Lúcia, que está na corte, a ministra Ellen Grace, que foi nomeada por Fernando Henrique Cardoso e se aposentou em 2011, e a ministra Rosa Weber, nomeada por Dilma Rousseff, que se aposentou em 2023, e no lugar dela, quem assumiu foi um homem, o ministro Flávio Dino. Seria muito bom para a sociedade se tivéssemos mais uma mulher, com certeza, no STF, mas, ao que tudo indica, não é o que deve acontecer. Você, ouvinte, o que acha sobre esse tema? Boa. Antes só da gente passar para o próximo tema, a esse respeito, vem muito forte aí a possibilidade do Lula incluir um compromisso, uma promessa de nomear uma mulher na eleição do ano que vem. Ele vai dizer que ele não tinha prometido isso em 22 e que, portanto, não estaria ferindo nenhuma promessa de campanha, e aí sim prometer textualmente pelo menos uma mulher, porque ele tem 3 vagas, caso ele se reeleja. E o próximo indicado também terá essas mesmas
3 vagas. O que ele está dizendo agora, e essa é uma informação do dia, que tem uma chance de um bolsonarista assumir, ganhar as eleições do ano que vem, e aí o Supremo estará na mira, que então ele tem de ter lá alguém realmente da sua confiança para caso os bolsonaristas tentem alguma ação contra o Supremo, resistir fortemente, etc. Então, por isso é que ele está colocando esse critério acima da questão de gênero neste exato momento.